mas acredite, o negócio é bom, vale a pena insistir, vale a pena tentar. Né? É uma forma de você realizar o sonho do empreendedorismo, que, como eu falei um dia desse, não é fácil. Se você me perguntar, mas não é fácil, eu vou dizer não. Sexta-feira, no horário de 8 às 12, né companheira? Né? A nossa secretária está aqui para atendê-los e da melhor forma possível. Né? É a instituição que, como eu falei, representa você. É a sua casa. Né? A associação comercial tem como um dos principais objetivos defender os interesses da classe e promover ações que tenham reflexo nas empresas. Beleza? Então fiquem à vontade mesmo, agora, e se você quiser voltar amanhã, depois para se associar e ser um dos nossos sócios, fiquem à vontade. Vou passar aqui a palavra para a companheira Jeane, que vai, né, continuar com vocês. Boa noite a todos. Senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos a esta casa. Fico feliz em ver tantas pessoas bonitas, empresários e pessoas que ainda vão ser empresários. Então, é uma satisfação enorme para a gente, né? E, assim, compartilhar algumas coisas muito rápidas, né? Porque a gente tem muita coisa para escutar, né? Para poder a gente aprender também. E, claro, desenvolver aí nos nossos empreendimentos. A associação, em nome da nossa presidente, Lilene Viana, que hoje não pôde estar conosco, infelizmente, porque todos sabem que a nossa presidente ela é vereadora e ela precisa, alguns momentos, se ausentar, né? Então, o nosso vice-presidente assume a gestão. E, assim, em nome dela, quero agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado. E aqui eu quero chamar aqui que fique em pé a companheira Bebel, que é a nossa secretária, que já está conosco aqui uns 30 e poucos anos, né, companheira? Obrigada por estar conosco. E aqui o nosso companheiro Hamilton, que é o nosso diretor, né? Presidente da... é verdade. E então, assim, eu quero... Obrigada, companheiro, porque ele também já está aqui um bom tempo conosco na Associação Comercial e a gente não deixa que essa peteca caia. Então, senhores, eu quero falar duas coisas bem importantes para vocês. Na sexta-feira agora, a gente vai estar fazendo um evento que é uma oficina em homenagem ao Mês da Mulher. Tá? O nome desse evento chama-se Comunicação, Expressão e Assertividade. Tá? Vai ser a partir das 18 horas até as 22 horas, é gratuito, tá? Agora sim, quem quiser participar precisa deixar seu nome, tá? Para poder a gente estar passando para o Sebrae. A gente vai ter um palestrante que vem para cá para conversar conosco, né? Para falar um monte de coisa bem interessante, para que a gente possa estar dando continuidade nos empreendimentos e aqueles que ainda querem, né, ser empresários, sonham em ser empresários. E a outra coisa que eu quero falar, senhores... como sabem, a Mineração Rio do Norte é a nossa maior parceira. Né? Todos os meses ela faz um aporte para a Associação Comercial. E assim, ela vai ter um evento agora por volta de agosto, mais ou menos. Só que eu preciso, para ontem, estou precisando de 15 empresários para participar dessa reunião lá na mineração. Tá? Nesse evento, a gente tem que sair daqui para Oriximiná e de lá a gente pega a lancha e é tudo por conta dela, até lá, e a volta até Oriximiná novamente. Aí a gente vai conhecer lá a mineração, acho que alguns empresários em 2022, mais ou menos, teve essa outra oportunidade novamente, esteve lá conosco. Foi muito legal, a gente conheceu muita coisa. Assim, você tem uma nova visão, tem um novo olhar. Tá? E assim, a mineração está fazendo uma plataforma, que é para justamente, ela está, como é que se diz, comprando serviço, mercadoria do pessoal aqui próximo, né? Porque ao invés dela estar mandando para São Paulo, Rio de Janeiro, que ela faz compra, né? Porque as empresas daqui não querem se cadastrar, não querem estar organizada, porque também você tem que estar organizado, você não pode ter débito, você tem que estar tudo ok com a tua empresa. Né? Ter o alvará, tudo certinho. E aí, assim, a gente precisa dessas 15 pessoas, pelo menos, para ir conosco para lá. E aí a gente vai ficar o dia todo em Trombetas e Terra Santa.
tá? Que a gente vai conhecer as duas novas, como é que chama? Me esqueci agora. Esqueci. As duas novas minas que estão sendo exploradas, né? Que vai até 2005, aliás, são 50 anos. Né? Começou a partir deste ano e vai mais 50 anos. Então, são mais duas. Que é Monte Blanc e a outra eu não lembro. Realmente eu não lembro. A Terra Santa, tá? Então, eu já deixo o convite para vocês. Quem quiser participar, quem quiser ir conosco, deixa seu nome também, tá? O nome da sua empresa, seu CNPJ, para a gente poder estar fazendo um cadastro. E aí eu vou estar encaminhando para lá, para Oriximiná, tá? Para poder a gente acertar. E a gente vai... E deixa o contato também, para a gente poder estar entrando em contato com vocês, para acertar o momento da nossa ida. Então, quero agradecer vocês e deixar por conta aqui da nossa gerente, a Nirley, que é um nome meio estranho, a Nirley, que vai estar aqui junto com toda a equipe do BASA, falando para vocês sobre esses novos orientações, exatamente. Muito obrigada a todos, tá? Sejam muito bem-vindos. E se quiserem participar das reuniões da Associação Comercial, nossas reuniões geralmente são quarta-feira, a partir das 19h45. Muito obrigada. Então, pessoal, chegou a hora mais esperada. Nirley, fique à vontade, boa sorte. O Banco da Amazônia está com vocês agora, pessoal. Muito obrigada, seu Marinaldo. Então, boa noite a todos. Meu nome é Nirley Freitas, eu sou atual gerente-geral aqui da Agência de Óbitos do Banco da Amazônia. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui, que estão abrilhantando realmente o nosso evento, né? Muito agraciada mesmo com tamanha presença, com tamanho público. E eu tenho certeza que vocês vão ser disseminadores também das informações que temos aqui. Realmente precisamos multiplicar boas informações que possam gerar realmente uma movimentação em potencial na cadeia econômica do nosso município, gerando renda, gerando emprego. E é essa informação que a gente vem detalhar aqui para vocês, tá? A gente quer agradecer a presença de todos, a gente quer agradecer a representação aqui da Associação Comercial, porque sozinhos a gente não consegue construir. Né? E a parceria deles, sempre instigando. Muito obrigada ao seu Marinaldo, né? A toda a diretoria aqui presente, né? Em nome da nossa presidente Lilene também, que abriu as portas, foi com a gente fazer essa provocação, divulgar o evento, juntou forças, né? Todos aqui se envolveram. Então, a gente fica realmente agraciado por esse apoio, né? Para conosco. Então, também registrar a presença, a gente tem uma representante do Legislativo aqui, a vereadora Isalina, a gente agradece a presença por estar brilhantando também nosso evento, a presença de todos, tá? E, como eu falei, a gente não consegue construir nada sozinho, eu sou representante da agência, mas quem constrói comigo lá é todo um time. Então, eu chamo aqui a todos os colegas, time da Agência Óbidos do Banco da Amazônia, venham para cá. Muitos já conhecidos por todos, né? Mas é bom vocês verem o rosto, relembrarem que esse time vai estar sempre à disposição para atender vocês na agência da melhor forma possível. Então, chamo aqui. Então, esse aqui é o nosso time da Agência Óbidos, tá? Eu vou passar a palavra para cada um se apresentar, o nome, tá? E em que posição hoje está na agência, tá? Começa por você, Eduardo. Boa noite. Eu sou Eduardo Campos. Eu fui transferido recentemente para a Agência Óbidos. Estava trabalhando em Uruará, na Transamazônica, como assistente comercial. Então, cuidava dessa parte da carteira empresarial em Uruará. E aqui em Óbidos também estou como assistente comercial, mas agora numa jurisdição maior. Além de Óbidos, eu e uma outra colega que está em Alenquer, a Márcia, nós cuidamos dessa carteira para empreendedores, né? E também microempreendedores, empreendedores médios em Alenquer, Óbidos e também Oriximiná, né? Então,
muito provavelmente a gente vai se encontrar lá na agência de Óbidos, caso vocês, eu tenho certeza que sim, forem até nós. Tá bom? Muito obrigado. Chico Alfaia. E eu também sou assistente comercial do Banco da Amazônia e a minha função é visitar vocês, é lidar com os créditos de vocês, é atender bem vocês. Obrigado. Oi, boa noite. Eu sou Narciso, acho que a maioria me conhece aqui. Atualmente eu estou na assistência de cobrança e recuperação de crédito. Então, se tiver alguma pendência, vocês podem ir lá na agência e me procurar. Boa noite, eu sou Yasmin Rocha, jovem aprendiz do Banco da Amazônia. Boa noite, eu sou a Madalena, estou como gerente adjunta de atendimento e administrativo da agência. Boa noite, meu nome é Mônia Vaz e eu estou como supervisora de suporte operacional da agência. Boa noite a todos. Eu sou o Jorge, né? Acho que acredito que muitos aqui me conhecem. Eu sou o caixa do Banco da Amazônia, né? Aqui na cidade de Óbidos, o qual está sempre a esperar vocês para repassar o dinheiro de vocês lá. Então, meus colegas, muito obrigada. Se sintam à vontade aqui para a gente iniciar aqui a nossa apresentação. Então, de uma forma bem objetiva, a gente vai passar para vocês alguns direcionamentos via apresentação. Vai dar alguns encaminhamentos aqui, mas o objetivo nosso realmente é escutar vocês. Fique à vontade para perguntar após a apresentação, porque a gente está aqui para isso, para esclarecer dúvidas, tá? Então, podem ficar à vontade. Vamos iniciar aqui uma apresentação, tá? Eu peço a atenção de todos, porque tem muitas informações importantes aqui que a gente vai passar nesse momento, tá certo? Então, vamos lá, Eduardo, iniciar. Vamos falar um pouco da nossa instituição Banco da Amazônia, né? Qual é a nossa missão? A missão do Banco da Amazônia é desenvolver uma Amazônia sustentável com crédito e soluções eficazes. Essa é a nossa missão, tá? Nossa visão é ser o principal banco de desenvolvimento da Amazônia, inovador, com colaboradores engajados e resultados sólidos. Os nossos valores: transparência, meritocracia, ética, valorização do cliente, responsabilidade, inovação, diversidade e sustentabilidade. Então, esses são os valores, né? Então, a gente está aqui, o nosso time, eu na condição de gestora, estamos aqui para cumprir nossa missão, né, que é desenvolver a região, tá, gente? Então, a gente vai buscar a todo tempo meios, mecanismos, parcerias, para que realmente a gente possa gerar desenvolvimento nesse município. É o nosso objetivo. A gente vai apresentar os nossos principais fundos de recursos, né? Os nossos principais recursos utilizados no Banco da Amazônia. Um dos principais é o FNO, né? Todos conhecem e ouvem falar, né, no FNO, que é um dos principais, onde os recursos são diferenciados, as taxas de juros são as menores. A gente também tem outros, a gente tem o BNDES, a gente tem recursos obrigatórios, a gente tem recursos próprios livres, Fundo de Desenvolvimento da Amazônia e demais fontes de recursos, tá? O Banco da Amazônia ele não só trabalha com o FNO, a gente tem diversas fontes de recursos para apoiar o microempreendedor, o empreendedor, tá? Não só o empresarial, tá, gente? A gente está hoje aqui com o nosso público empresarial. Eu vejo muitos clientes, eu vejo não clientes, eu tenho certeza que vão ser nossos clientes, mas a gente também atende as nossas atividades rurais, é bom deixar claro, tá? A gente está aqui para esclarecer. O Banco da Amazônia não só apoia as atividades empresariais, a gente também apoia a atividade rural. Ou seja, aquele empresário que também tem atividade rural e tem interesse de acessar crédito através do Banco da Amazônia,
pode buscar a gente, que a gente vai prestar esclarecimentos sobre a atividade rural e as condições para acessar esse crédito. Mas hoje o foco realmente são vocês, empreendedores, né, que são da atividade empresarial, tá? Linhas de financiamento, né? O FNO, vamos tratar aqui o FNO. As linhas tradicionais é o nosso FNO Amazônia Rural, o nosso FNO Amazônia Empresarial, o banco tem linhas também para FNO Amazônia Infraestrutura. A gente tem as nossas linhas verdes, que é o FNO Amazônia Rural Verde, o FNO Amazônia Empresarial Verde, o FNO Amazônia Infraestrutura Verde, a gente vai detalhar mais na frente, o FNO Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, vamos lá. Linhas de financiamento FNO. Vamos falar um pouco aqui embaixo das taxas de juros. Serão calculadas conforme prevê a resolução CMN 5013 de 28/4/2022. As taxas de juro não rural dos fundos constitucionais, TFC, podem ser pré-fixadas ou pós-fixadas. Fica à vontade. Resumindo, gente, né, porque a fonte de recurso FNO é amparada em algumas legislações. A gente detalha aqui para poder esclarecer vocês, mas eu sei que vocês querem saber o percentual, que taxa é essa. Lá na frente a gente vai esclarecer para vocês e detalhar, tá? Então, o FNO Amazônia Empresarial, o nosso público-alvo, tá? São as empresas de todos os portes, inclusive MEI. Inclusive MEI. O prazo total, no caso, até 12 anos, carência de até 4 anos, podendo chegar até 17 anos para projetos de atividades turísticas, relativamente aos meios de hospedagem. Isso aí a gente está falando, esse primeiro ponto aí, a gente está falando de investimento, tá? Investimento a longo prazo. Para capital de giro, o prazo é um pouco menor. Vai até 36 meses, 3 anos, com carência de até 5 meses. Tá? Não vamos confundir. O primeiro é investimento, vamos supor, eu quero fazer uma ampliação na minha panificadora, digamos. O banco tem linhas de recurso. Eu quero fazer uma inovação, mudar tudo, pintar, colocar ar-condicionado, colocar prateleiras, né? Tem outros equipamentos que eu quero agregar nessa reforma. É linha de investimento. Estou dando exemplo para vocês, tá? O capital de giro não. É o recurso que vocês pegam para investir no estoque da empresa de vocês. Está dando para entender? As atividades que são apoiadas: indústria, turismo, o comércio, prestação de serviço, exceto nas áreas de saúde, educação e cultura, empresa de assistência técnica privada e atividades agroindustriais e indústrias voltadas à exportação. Tá? Benefícios é o bônus de adimplência, porque quem paga até o vencimento tem desconto de um percentual sobre juros. Tá? E a isenção de IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. O FNO, né, não cobra nessa fonte de recurso. Tá? FNO Amazônia Empresarial Verde, público-alvo, empresa de todos os portes, inclusive MEI. O MEI, até 36 meses de carência, até 36 meses no total, com carência até 5 meses, tá? Demais portes, até 15 anos, carência de 4 anos, podendo ser até 20 anos para projetos de atividade turística, relativamente aos meios de hospedagem. Também eu falo aí investimento. Isso aí é investimento, longo prazo, tá? E aí, para capital de giro, até 36 meses, com carência de até 5 meses. Atividades: agroindústria, indústria, turismo, cultura, comércio, prestação de serviço, atividades agroindustriais e indústrias voltadas à exportação, saúde e educação. Aí, o enquadramento que no primeiro não houve, já vai estar no segundo, que é o nosso Amazônia Verde, tá?
Deixar bem claro. Benefícios, bônus de adimplência, de novo, e isenção de OF. Tá certo? Vamos falar em uma das modalidades de crédito que a gente tem na agência, que é o nosso FNO Energia Verde. Vamos falar em placa solar, tudo relacionado à energia verde, renovável. O banco é um banco sustentável, né? Então, ele tem que realmente incentivar esse tipo de projetos. Então, o público-alvo, empresa de todos os portes do setor não rural. Prazo total, até 15 anos, pode chegar até 15 anos, com carência de até 4 anos. Atividades aí apoiadas, indústria, turismo, cultura, comércio, prestação de serviço, atividades agroindustrial e indústrias voltadas à exportação, saúde e educação. Todas são contempladas aí por essa linha. Limite. Vamos falar em limite. Quem tem acesso, como é que funciona? O limite é conforme a capacidade de pagamento do empreendimento. Tá? De acordo com o que ele fatura, tá? Então, alguns pontos são levados em consideração na hora dessa análise, tá? O investimento poderá ser associado a capital de giro, tá? E o bônus de adimplência também é um benefício com isenção de OF também nessa linha, tá? Vamos, FNO, máquinas, equipamentos e veículos. Também, a partir de um limite portfolizado, né? Precisa gerar esse limite lá. O prazo total, até 10 anos. Carência de até 6 anos. Limite conforme a capacidade de pagamento do empreendimento também, tá? As taxas de juros, né, serão calculados conforme a resolução que eu falei, né? A gente não vai falar na legislação aqui, conforme a regra da legislação do FNO. O bônus de adimplência para pagamento até a data do vencimento, também é um benefício, e isenção de OF, tá, gente? Pode passar. Não, deixa aí um pouquinho aí, deixa aí um pouquinho, por favor. Aí vamos pensar, alguém que tem um supermercado, dá exemplo, né? Precisa de um veículo para transportar, para entrega, né? Todo e qualquer tipo de veículo enquadrado para apoiar a atividade comercial, entra nessa modalidade de crédito. Supermercado, loja de imóveis. Pensa num veículo, eu estou precisando do veículo na minha empresa. Eu quero adquirir um veículo justamente para fazer minhas entregas, né, na minha empresa. Vai enquadrar, vai ter linha no portfólio, ali no limite do cliente, enquadrou, a gente busca atender, tá? Dentro da capacidade de pagamento, de faturamento de cada empresa, tá? Aí, capital de giro não associado, no caso, também com recurso do FNO. Limite de crédito global, no caso, né? Prazo total até 36 meses, carência até 5 meses, limite conforme a capacidade de pagamento de empreendimento, amparado em limite de crédito. Tá? Lá na frente, eu vou passar a relação de documentos necessários para se fazer uma análise de cadastro. E hoje eu já falo para vocês, já que a gente está falando muito em limite de crédito, eu vou logo adiantar para vocês. Você vai no banco, faz uma análise cadastral, é aprovado. Como é que funciona essa questão do limite de crédito? Hoje é gerado automaticamente após a aprovação do seu cadastro. Então, o limite vai ser gerado conforme a capacidade de pagamento de vocês. As informações que vocês prestaram, a relação do faturamento que foi nos apresentado, né? Então, vocês também o banco já busca, né, vocês autorizam isso na hora que vocês acessam a documentação apresentam, aliás, a documentação para a gente do cadastral, vocês assinam algum formulário autorizando a gente a consultar o mercado também. E muitos clientes, eles já têm um bom histórico de mercado. Então, automaticamente, isso conta também para o limite que vai ser gerado no Banco da Amazônia. Se quiser perguntar, porque assim, esse você falou ali que é de acordo com a adimplência, né, do pagamento, né? É assim, o faturamento. Ele vai direto no PGDAS
ou porque tem aquele empreendimento que ele não fatura tudo. Ele fatura uma parte e a outra parte, né? Ele vai vendendo sem nota e etc. Só que na hora de fazer o relatório de faturamento, a relação de faturamento, aí que eu pergunto, esse faturamento tem que ser impreterível o que foi informado para a Receita Federal, ou pode ser o que ele faturou realmente lá no comércio dele, sem nota, enfim. A gente, além de pegar a documentação, a gente faz visita nos empreendimentos. Vocês ouviram falar em visita, né? Então, o Banco da Amazônia, ele não valida nenhum faturamento sem enxergar a realidade do empreendimento, né? O que a gente recebe na agência, por isso que eu falo que o faturamento vai passar por uma avaliação dentro do banco. Então, chega lá, de repente, um faturamento de 1 milhão. Vocês entenderam dentro do banco? Ano todo, 1 milhão. E a gente chega para fazer a visita, né? No empreendimento, a gente olha, é um empreendimento que infelizmente não fatura nem 100 mil por mês. Então, a gente não vai aprovar. A gente não vai validar esse faturamento, tá? Então, hoje, as linhas de crédito estão vinculadas, que eu vou falar até mais lá na frente, já direto à Receita, concatenada, é uma linha específica que é o PRONAMP, que é de acordo com a Receita, que é informada, né, para a Receita Federal. Mas eu falo a vocês hoje o quanto é importante a formalização. É um leque, né, vai abrindo os assuntos. A formalização, né, você está desenvolvendo uma atividade, você vai lá, a gente tem diversos contadores aqui, eu fico muito feliz, né? Tem vários escritórios aqui no município de Óbidos, eles vão prestar as informações para vocês, vão detalhar sobre isso, sobre como é que funciona para se formalizar. Mas, assim, o importante, porque vai chegar um momento, gente, que as informações vão ser cruzadas de uma forma absurda. Então, hoje, a gente ainda acata os faturamentos de acordo com a realidade de cada cliente. Enxergando, né, fazendo levantamento. A gente tem competência técnica para isso, vai lá, enxerga. Né, vocês mandam e a gente acredita, né, muitas das vezes, na seriedade de vocês, né, na realidade de vocês. Eu falo que, pelo menos aqui, eu nunca enxerguei. Né, enquanto eu estou aqui há 1 ano, todos os faturamentos que nos foram enviados pelos contadores locais, a gente sempre validou sem problema nenhum, que realmente está dentro da realidade. E eu sei que vocês se preocupam com o cliente de vocês, né? Tem todo o cuidado necessário, porque qualquer situação que foi informada de forma desajustada, que não é dentro da realidade, com certeza vai prejudicar o cliente de vocês. Mas é nesse formato, tá? E, Jeane, eu acredito que eu respondi a tua pergunta, né? Então, vamos lá. Tá, a gente falou do limite, né? A taxa de juros, a gente vai demonstrar já lá na frente, é pautada nessa lei de novo, é só para fim de demonstração. Bônus de adimplência, eu reforço, é muito interessante, quem pagar até a data do vencimento, né, definido o vencimento, vai ter desconto sobre os juros. Né? Você já constrói um histórico positivo para o banco, né, pagando em dia, e você tem um bônus, quem paga depois do prazo, perde esse bônus e fica com histórico negativo já, né? Negativo dentro da instituição. E a isenção de OF. Vamos lá, Eduardo. Aí, olha, a gente trouxe um demonstrativo aí para vocês, para ficar mais claro, tá? O custo financeiro do FNO hoje, tá? Investimento fixo e misto, que a gente falou, né? Aquele prazo mais longo, capital de giro um pouco menos tempo. Com bônus, olha só, quanto é que está a taxa anual? Para investimento, 8,15 ao ano. E ao mês, 0,68. Menos de 1%. Menos de 1%. Sem bônus é 8,64. Porque a gente fez questão de deixar lá para vocês enxergarem a taxa com bônus. Pela vantagem, né? Vocês observam que a taxa é bem menor se tu paga até a data do vencimento, né? Capital de giro, com bônus 10,11, sem bônus 10,94. Essa taxa com bônus ao mês é 0,84, gente. Também menos de 1% para o capital de giro, tá? E aí, lembrando que essa taxa ela é fixa. Ela tem a opção de ser fixa, né, ou variável. Né? Mas a maioria dos nossos clientes, eles sempre preferem a fixa. Né? Então, ela é calculada com base na
TFC de março de 2025, aquela legislação que eu coloquei para vocês. Todo mês é lançada, recalculada a taxa, mas o parâmetro é esse, médio é esse que está se apresentando, do FNO, taxa fixa. Tá ok? Vamos lá, Eduardo. E aí a gente apresentou uma simulação aí para vocês terem uma ideia de como funciona. Tá? Uma simulação para um capital de giro de R$5.000, que em média a gente consegue atender para o nosso cliente MEI, que já tem aquele histórico com o banco, já tem 6 meses ali de formalização, já tem um histórico de cadastro, né? Porque tudo isso a gente vai falar daqui a pouco, gente. Ah, mas eu ainda não tenho 6 meses. Eu abri meu MEI agora. Gente, tudo na vida a gente precisa começar. Né? Então, 6 meses passa tão rápido. Né? A gente vai ter caso de sucesso aqui, daqui a pouco, para contar um pouco da sua história, para demonstrar que funciona, gente. Então, a gente precisa começar, tá? Então, tá aí, olha, 5.000 a 36 meses, né? É o prazo total. A carência é 5 meses. O prazo de amortização passa a ser 31 meses, porque o prazo total com carência, né? Então, é 31 meses para pagar, 5 meses de carência, dá um total de 36. A taxa de juros fica, em média, 0,81. Aí vocês observem nessa parte final aqui, total, para vocês terem uma noção, durante o período da carência, quanto, em média, paga de juros. Tá? Você vê que no primeiro mês lá, aqui embaixo, já, você está pagando de juros 80,99. Porque houve um prazo maior, né? O primeiro mês não acumulou, por isso que o valor está um pouco maior. Tiveram um acúmulo, né, para ser no segundo mês. Então, dá 80. Os demais, todos 45. A média de juros mensal. Aí a parcela, em média, 208, 207. Isso nos 12 primeiros meses, porque a gente não trouxe todo o demonstrativo para vocês. Mas olha a parcela de 5.000, em média, 208, 207, 201, 206. Depende da quantidade de dias úteis também, que é calculado em cima dos dias úteis. 195, 199. A tendência aí é essa parcela ir reduzindo nos próximos meses cada vez mais. Porque a capitalização, o cálculo de juros do FNO, ele é calculado sempre em cima do valor que sobra do principal que foi tomado. Se você já pagou 12 meses, o principal já reduziu bastante. Vocês observem naquela coluna ali do principal. Olha quanto foi rateado os 5.000. Ficou rateado em 161,29. Vocês estão observando na coluna do principal aqui? Então, os 5.000 ficou rateado em 31 meses, 161,29. Só para vocês entenderem o cálculo. Tá? Então, a partir do momento que você já paga ali, olha, já pagou quantas parcelas? 7 parcelas. Então, a tendência é deduzir essas 7 parcelas dos 5.000 lá em cima. Então, o cálculo de juros é sempre em cima do valor que vai sobrando, entendeu? Que vai diminuindo. Por isso que a parcela diminui. Estão entendendo? A vantagem, né, do recurso, da fonte de recurso FNO. Né? Vamos lá. A gente fez também uma simulação para 30.000 aqui, para demonstrar para vocês. 30.000, né, total, 36 meses, 5 meses de carência, 31 para pagar. Observe que os 30.000 ficou rateado ali em 31 parcelas de 900, principal. 967,74, bem nessa coluna aí da amortização. Aí você tem uma média de juros inicial nos 5 meses. A parcela fica em torno de 1.253, 1.244, 1.211 e assim por diante. Aí você vai vendo que a 12ª parcela já é 1.198,08. E a tendência é reduzir cada vez mais. Tá certo, gente? Um demonstrativo para vocês entenderem como é que funciona esse cálculo dos juros com recurso do FNO. Vamos lá. Aí, além do FNO, a gente tem outras fontes de recurso que foi informado lá na frente, né? A gente tem o Pronamp é geral, hoje o teto do governo disponibilizado é até 150.000, mas não significa dizer, eu vou receber 250.000, aquilo que a gente... Perdão, 150.000? Não, é de acordo com a receita que você declarou para a Receita Federal. Tanto é que você compartilha essa informação, autoriza esse compartilhamento com o banco,
né? E a gente vai checar lá, puxar essa informação, né? Os sistemas estão interligados, e aí vai aparecer o que disponibiliza de limite para a gente poder atender vocês, tá? E aí o público-alvo, todos vocês, microempreendedor individual, microempresa e pequenas empresas do setor não rural, né? Finalidade, concessão de crédito para capital de giro, incluindo despesas operacionais, salário dos funcionários, pagamento de conta, compra de matérias-primas, mercadorias e etc. Prazo total, até 72 meses, incluindo a carência. Carência, poderão ser contratadas operações com carência de até 11 meses. Olha só, pode chegar até 72 meses, né, o prazo total pode chegar, e a carência até 11 meses. Tá? Os encargos durante a carência serão capitalizados e exigidos nos pagamentos mensais da operação, ou seja, durante os 11 meses você vai ficar pagando os juros. Tá? Vão estar capitalizando, aliás, os juros, né? Você vai pagar lá, quando começar lá a 12ª parcela, todos os juros que foram capitalizados durante os 11 meses, né? Do recurso que você tomou. Atividade indústria, turismo, comércio, atividades agroindustriais e indústrias voltadas à exportação. Encargos financeiros. A taxa de juros da linha de crédito é igual à taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic. Hoje está quanto, Alfaia? 14,25. Só confirmando aqui, teve uma evolução recente, né? Mais 6%. Então, essa taxa está em torno de 20 ao ano, né? 1,6 ao mês, mais ou menos, né? A taxa do Pronamp. Lembrando que ela não é uma taxa fixa. Ela é atrelada a esse indicador que é variável, né? Apesar de que a Selic está com tendência de queda, né? Está com uma tendência para o próximo ano, né? Para o próximo ano. Mas é um indicador variável, né? Então, é bom deixar isso bem transparente. Um dos nossos valores lá é a transparência com vocês, né? A gente tem que ser transparente e detalhar as informações para vocês. O limite, é aquilo que eu já falei, será calculado por meio de metodologia aprovada pelo banco e inserido de forma automática no portfólio da empresa. Ou seja, mas a minha receita, lá na Receita Federal eu declarei, e pelo cálculo eu acredito que eu pego 150 mil, né? Aí eu vou no banco, apresento meu faturamento, atualizo lá, e de repente, se no banco só gerou um limite de 120 mil, a gente só vai poder atender até 120 mil, que foi o limite aprovado dentro do banco, tá? Vamos lá. Capital de giro de crédito comercial, é uma linha de recurso próprio do banco também. A gente tem essa outra alternativa de capital de giro e de fonte de recurso para atender vocês, que é o limite de crédito de capital de destinado a micro e pequenas empresas também, não rurais da região norte, para aquisição de matérias-primas também, insumos, bens ou produtos para a formação, manutenção de estoque do empreendimento. A finalidade, aportar recursos para capital de giro de micro e pequenas empresas. Prazo total pode chegar também até 48 meses, a carência até 4 meses. Taxa de juros é pré-fixada, então varia ali de acordo com prazo. Aí ficou um pouco difícil a gente trazer detalhado para vocês, mas eu falo que é uma taxa bem aquém da praticada de mercado, é uma das menores taxas, a nossa taxa de capital de giro com recursos nossos do Banco da Amazônia. A garantia pode ser reais, dependendo do volume, tá, gente? Mas a maioria, pelo nosso histórico das nossas empresas, a gente consegue conceder o capital de giro. Só com o score da empresa a gente está conseguindo conceder esse capital de giro essencial, que é essa modalidade de crédito nossa. Valor apurado conforme a análise do limite de crédito, é isso que a gente vem falando, né? Limite de crédito aprovado automaticamente após a análise cadastral do cliente. Tá certo? Aí, bora lá. Tá finalizando, tá, gente? A gente já vai conversar aqui. Todo mundo pergunta, né? Qual é a documentação para o MEI? Vamos ser bem objetivo aqui, para a gente fazer análise cadastral. Bom, para o MEI é o certificado da condição de microempreendedor individual, o CCMEI. A relação de faturamento dos últimos 12 meses, previsão de faturamento dos 12 meses, né?
Declaração do imposto de renda, né? Pessoa física, que é no caso do titular do MEI, ou a declaração de rendimentos do empreendedor, cópia de RG, CPF e comprovante de residência do empreendedor. Se casado ou união estável, o mesmo documento, RG e CPF do cônjuge, tá? Ou companheiro ou companheira, tá? E se casado, faltou incluir aí a certidão de casamento, tá, gente? O banco exige também a certidão de casamento. A declaração anual do microempreendedor individual, exigido aí, e o CNPJ. Essa documentação para o MEI, tá? A documentação para as MPE, que são as empresas ML, TDA, Eireli. Eireli hoje que é unipessoal, né? É o cartão CNPJ, transformou agora, é unipessoal, né? Não é mais Eireli, né? É o faturamento dos últimos 12 meses, assinado pelo sócio, pelo contador. Contrato social, com alterações, caso possua. Sócios da empresa, né? Isso aí para a empresa, né? Sócios da empresa, RG e CPF, ou CNH, documento de identificação, né, que é o comprovante de renda, imposto de renda ou lerite, os 3 últimos, né, contra-cheques. Comprovação de endereço no nome do responsável pela empresa. E se for casado, RG e CPF ou CNH, que é a documentação de identificação, e a certidão de casamento. Ou seja, esses, tanto para o MEI quanto para a MPE, esses são os documentos necessários para iniciar um cadastro no Banco da Amazônia. Tá? De que forma eu recebo esses documentos? Pode ser presencialmente. A gente tem parcerias, muitas das vezes o cliente autoriza o contador a fornecer esses documentos para a gente, né? Através de e-mail, sendo que todos esses documentos, quando o cliente chegar na agência, vai ser validado com o original. E eu falo a vocês, gente, a gente não acata mais documento faltante. Se chegar faltando algum documento dessa relação que a gente passou para vocês, para a gente não ficar criando uma expectativa, a gente logo devolve e pede para completar. Porque a gente quer tempestividade para atender vocês, né? Não adianta a gente pedir o documento, ficar com o documento e não conseguir fechar o cadastro de vocês. Então, tem que estar completa essa documentação para a gente poder fazer essa análise. E como eu falei, depois dessa análise, o limite é gerado automaticamente. Fechou, aprovou, o limite é gerado automaticamente. E eu falo a vocês, hoje, vou deixar mais claro, hoje nós somos agências do Banco da Amazônia, nós somos loja. O que significa dizer? A gente está ali para reter a documentação, para ser bem ágil, né? Reter a documentação e encaminhar para uma central de cadastro nossa, que é ela que faz o cadastro. Não é na agência que é realizado o cadastro, tá? É mandado para uma central, ela analisa, valida o cadastro, devolve para a gente, aí é gerado automaticamente o limite para a gente poder chamar o cliente e apresentar. Tá certo? Então é isso, gente. Tá aí o convite mais uma vez. Vem empreender com Basa, lá conosco, ou na agência, ou apresentei os colegas aqui. Os colegas, chamem a gente para a gente ir até vocês. A gente vai detalhar cada vez mais as condições necessárias para acessar as linhas de crédito por meio do nosso Banco da Amazônia. Certo? Aí, o time Óbidos, da agência Óbidos, agradece a presença de todos vocês, e esse é o nosso endereço. Né? A gente está ali na endereço Rua Dr. Picanço Diniz, número 581, bairro Centro. Antes da gente abrir para as perguntas, né, eu vou chamar o Alfaia aqui para ele falar um pouquinho, rapidinho, como é que está funcionando o processo dentro da agência. Fala um pouquinho, Alfaia. Prometo ser igual narrador de corrida de cavalo, bem rápido. É assim, antes, um pedido, baseado na fala do Marinaldo e da Giane. Vamos fortalecer a associação comercial. Eu trabalhei em algumas agências que uma reunião pequena de associação comercial, em algumas cidades, aliás, tinha 200 pessoas. E eu vou citar aqui Altamira e Itaituba. Porque Altamira? Não, lá eles não precisavam tanto da associação comercial. Aqui nós precisamos mais. Então, se todos nós fortalecermos aqui a associação comercial, nós teremos uma entidade forte para lutar pelos empreendedores.
vamos lá para a agência. Obrigado. A gente tem conseguido, o time do Banco da Amazônia tem conseguido uma coisa que é muito interessante, que o empresário falou para mim uma vez, que eu guardo até hoje. Eu fui oferecer um crédito para ele, foi aqui em Óbidos. Ele me disse, olha, dinheiro bom é dinheiro que está na minha conta na hora que eu preciso. E isso marcou muito. E a gente está fazendo isso aqui no Banco da Amazônia. Agora, para que o atendimento seja ágil, para que o crédito seja disponibilizado com agilidade, a gente precisa dos documentos que foram mostrados ali. São 10 documentos, eu levei 9, não adianta, não vai rodar. Então, é bom que leve todos os documentos, aí sim, o resto é conosco. E a gente tem conseguido, o NIRLE tem conseguido, junto com os outros colegas, agilizar. Já teve gente aqui de Óbidos que foi lá, sentou perto de mim e, em seguida, o dinheiro estava na conta. Assim como eu sento lá na mesa da Madalena, nos créditos comerciais, o dinheiro vai para a conta rapidinho, no mesmo dia. Então, a gente quer trazer isso não só como uma meta, mas como no nosso dia a dia, disponibilizar o crédito com agilidade, mas nós precisamos de vocês. Outra coisa, demandem a nossa visita. Né? Chico, eu não tenho condições de ir no Banco da Amazônia. Chamem a gente, nós vamos lá. Eu tenho ido lá. Então, quando a gente gera esse relacionamento, as coisas se tornam mais fáceis para a gente. Porque na visita, a gente vai saber se aquele faturamento de 1 milhão é exagerado ou não é. De repente está pouco demais. Né? E a gente precisa ver isso também. Então, pessoal, a gente está pregando aqui apoio para a associação, a gente está pregando aqui agilidade nos créditos, isso é conosco, e nós estamos fazendo. Isso não depende só de mim ou da NIRLE ou do nosso time do Banco da Amazônia. Depende de todos nós, tá? Obrigado. Então, gente, a gente fala, né, e eu acho que é importante a gente provar, né, que a coisa acontece, que sonhar, é importante a gente sonhar. O Banco da Amazônia, eu sou suspeita a falar, eu falo, pode parecer piegas, mas eu falo todo o tempo, eu sou apaixonada pela empresa que eu trabalho. Porque eu carrego um propósito que é realmente cumprir a missão do Banco da Amazônia, por onde eu passo. A gente não deve passar sem fazer a diferença. A gente tem que realmente carregar o propósito, seja da nossa empresa, da nossa instituição. Então, se a gente tem por missão promover o desenvolvimento sustentável da região, é obrigação nossa ver isso sendo realizado através de a materialização de sonhos. Né? Eu sonho, poxa, mas será que é possível? Mas preciso de recurso. Eu falo a vocês, contem conosco. Agora, tipo assim, não pensem, mas o Alfaia falou em agilidade, mas a gente tem que ter aquele tempo para tudo. Eu falo para vocês, vocês são comerciantes. O Banco da Amazônia também é um comerciante. Vocês vendem as mercadorias de vocês e a gente vende a nossa mercadoria. Qual é a nossa mercadoria? É dinheiro. Então, muitas das vezes, o relacionamento, ele precisa daquele tempinho da credibilidade. Vocês concordam? Vocês que são comerciantes, vocês sabem que vocês não oferecem o produto de vocês sem uma garantia, de qualquer forma. Vocês precisam ter uma referência daquele cliente que vocês estão atendendo, para poder atender aos poucos. Muitas das vezes vai na loja ali do seu Hamilton, né, seu Hamilton? A primeira compra, você dá uma olhada, dá uma freada. O cliente foi lá, pagou direitinho, vai a segunda. Não, está aumentando a credibilidade, né? Chega lá, já aumenta um pouquinho, o cliente pagou direitinho e assim vai, né? É do mesmo jeito no Banco da Amazônia, gente. Funciona diferente. Mas para a gente não se alongar muito, a gente trouxe aqui um caso de sucesso, né? Para contar um pouco do sonho dela, que ela acreditou no sonho dela, né? E hoje ela está podendo vivenciar tudo isso. Eu tenho certeza que essa parceria com o Banco da Amazônia vai cada vez mais se ampliar. Eu trago a nossa cliente Raquel. Venha aqui com a gente contar um pouco da tua história. É o nosso caso de sucesso aqui do Banco da Amazônia. Boa noite a todos. Eu sou Raquel Souza, tenho 34 anos. Assim, eu trabalho na área da beleza, né, com unhas, sobrancelhas. Tudo começou há 15 anos atrás, né? E fiquei assim um longo período atendendo de casa em casa, né? Aos poucos foram surgindo clientes, foram aumentando a demanda.
E eu sempre senti assim a necessidade de ter meu próprio estúdio, né? Sempre foi um sonho. Então foi o tempo que eu conheci o Banco da Amazônia que foi assim primordial para mim conseguir realizar, né? E deu super certo. Eu acreditei em mim, eles acreditaram em mim. E eu estou aqui para dizer que pode confiar que é uma empresa de sucesso. E eu estou aqui para comprovar isso, tá bom? Não vou me prolongar muito, mas é isso. Muito obrigada. Obrigada, gente. Eu falo a vocês que a gente compartilhou, né? Nós tivemos alguns casos de sucesso que a gente compartilhou dentro da nossa instituição. E realmente a gente teve depoimentos dentro da nossa própria instituição. A gente mexeu mesmo com ali o sentimento ali, a gente sentiu, não foi, Alfaia? Foi emocionante. Muitos falaram, meu Deus, que caso de sucesso é esse? Um desses casos que foram veiculados internamente no banco foi o da Raquel, com a autorização dela. E realmente hoje ela conta com o estúdio dela, bem estruturado, né, para melhor atender a clientela dela com o apoio do Banco da Amazônia. Então eu falo, sonhem e vem empreender com base. Tá certo? E a gente abre, né, para as perguntas, fique à vontade. Podem ficar à vontade, quem está aqui para poder apoiar vocês. É bom tu levar, porque aí já fechou, né? Tu pode levar o seu Ferreira ali, quer perguntar. Por favor, Eduardo. Boa noite. Boa noite. Gerente, eu imagino que muita gente que está aqui presente vai perguntar o que significa a sigla FNO. Tá? Então, a primeira. Agora, a outra é com referência, por exemplo, eu quero fazer o financiamento. Sempre que já aconteceu comigo, o cliente chegou comigo, aí, Feira, eu estive no banco, não foi no Basa, né? Não foi no Basa, foi outro banco. Eu estou precisando de dinheiro, conversei com o gerente, a pessoa que me atendeu, e a proposta foi X. Estou precisando de X de dinheiro. Aí tem a carência de 6 meses para pagar. Eu vim te consultar para ver se eu posso fazer. Eu falei, olha, a carência é para você começar a pagar a dívida. Mas não quer dizer que você não vai começar a pagar o juro desde o primeiro mês. Aí ele ficou balançando e voltou à conclusão. Ele desistiu. Quer dizer, que acho os 2 pontos, que uma é essa pergunta primeira, que eu tenho certeza que muita gente quer perguntar o que significa FNO. E outra é com referência à carência, né? Porque a carência ele começa a pagar, precisa saber depois, mas o juro começa a contar desde o primeiro mês, né? Perfeito. Então, o FNO é o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, é uma das principais fontes de recursos de financiamento do Banco da Amazônia. É um recurso público, a gente reforça que é um recurso público, né, destinado justamente para apoio ao microempreendedor, ao microempresário, ao produtor rural, porque a gente tem linhas de crédito do FNO também que apoia, como eu já falei para vocês, atividades rurais. Então, é a nossa principal fonte de recursos que a gente tem hoje no Banco da Amazônia, realmente com taxas diferenciadas para apoiar os nossos empreendedores. Com relação ao prazo, eu reforço, enquanto tiver a carência, de fato, você vai estar pagando os juros. A gente já expôs aqui. A gente reforça a informação. Tem linhas de crédito como o capital de giro do FNO, que os juros é pago durante a carência. Tem situações de investimento que o cliente pode optar se ele paga durante a carência ou se ele paga só quando começar a pagar o financiamento. Mas esse, durante o período da carência, vai estar, sim, calculando, capitalizando o que a gente chama, calculando os juros durante esse período da carência. A gente tem linhas de crédito que, durante, vamos supor, o Pronamp, o capital de giro Pronamp, durante 11 meses fica sem pagar, é uma opção, sem pagar os juros. Mas esse cálculo vai ser feito. Se você tomou 150 mil, que é o limite máximo da linha, durante 11 meses vai ser calculado os juros proporcional mensal em cima desses 50 mil. E vai ser rateado, sim, para os próximos pagamentos, durante o período que, no caso, o cliente escolher, que pode ser 48 meses, pode chegar até 72 meses, que foi apresentado aqui. Pode ser 36 meses, a opção do cliente é livre, né? A gente apresenta o cálculo e ele decide de que forma ele vai querer construir esse contrato de crédito com o Banco da Amazônia. Tá certo? Estamos à disposição. Pode falar, seu Sivaldo. Boa noite a todos.
Primeiramente, agradecer a Deus pela presença de todo mundo hoje aqui. E a gente não poderia de agradecer ao Banco da Amazônia, que em 2010 abriu uma linha de crédito ao frigorífico. Hoje, a gente se orgulha de, na época, ser financiado 100% da linha de crédito do Banco da Amazônia, tá? E hoje, a nossa empresa, hoje que nós temos 55 colaboradores, a gente fica muito feliz de hoje a associação estar recebendo todo esse público aqui presente. Porque semana passada, né, Marinão, nós fizemos uma reunião, né? Aí a gente disse, olha, vai ter um evento do Banco da Amazônia, a gente quer que todo mundo esteja presente para ouvir. E na época que a dona Socorro representou a agência local, para nós foi uma honra ela seguir, conhecer o espaço, conhecer a nossa vontade de empreender no município de Óbidos. Então, hoje, cada um de nós que estamos aqui presentes, podemos acreditar. Quando a gente quer, a gente consegue. A gente quer parabenizar toda a equipe do BASA de poder hoje estar aqui trazendo os empresários para conhecer um pouco da linha de financiamento. Porque antes da senhora chegar, na gestão passada, nós não tivemos essa oportunidade. Acho que muitos empresários que estão aqui são presença disso, que nós não tivemos oportunidade. Antes da senhora chegar, tivemos uma reunião aqui, até onde teve um empresário que teve até, que discutia até com a gerência passada, porque ele não abriu essa linha para ser ouvido o povo, né? Então, a gente quer agradecer pelo seu convite hoje aos empresários. E agradecer que hoje, graças a Deus, temos aí só 7 meses para terminar de quitar toda a nossa linha de crédito. Agradecer muito ao Banco da Amazônia e parabenizar todo mundo que está presente hoje aqui. Obrigada, seu Sivaldo. Seu Sivaldo também, ele acabou de colocar, né, mais a posição dele com relação a mais um caso de sucesso, né, que é possível, ratificando que é possível, né? E estamos sempre à disposição, seu Sivaldo. Conte com a nossa equipe. Eu já falei que nós estamos aqui para realmente internalizar e atuar realmente, agir, para que a missão do banco ela possa realmente acontecer no município. O nosso propósito é realmente movimentar a cadeia econômica com recursos através por meio do nosso Banco da Amazônia, né? E gerando renda, gerando emprego. É esse o nosso objetivo, tá? Fortalecer essa cadeia econômica. Mais alguém, gente? Não, a gente ainda não tem direcionamento, né? Pode ocorrer, tá? Porque, tipo assim, como é que funciona, Jeane? Qualquer novas aberturas de linha existe, né? Vem o direcionamento todo de legislação, mas chega a nossa alta administração, onde é criada uma norma, né, para atendimento, mas até o momento a gente não tem informações referente a o Procrédito, né, atual. Ainda não temos, mas podemos ter. Mas tenha certeza que quando a gente tiver, a gente vem anunciar. Essa conversa, a gente quer que seja uma constante. Né? A gente reforça, né, antes de mais alguém perguntar, a gente reforça que sem parcerias a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E eu falo mesmo, a gente agradece o seu Marinaldo, né, que reforçou, muitas das vezes a presidente Lilene reforçou essa necessidade da gente estar junto, né, levando informação, porque a gente acredita que sem a informação chegar de fato no empreendedor, ele não vai ter como, ele não sabe como é que funciona. Então, o nosso propósito realmente é levar a informação de uma forma constante a vocês, viu, seu Sivaldo? E a gente vai estar sempre presente. Esses fóruns, tenho certeza, já é o nosso primeiro e um fórum de sucesso, né? Um evento de sucesso. A gente agradece mesmo a disponibilidade de todos aqui, a presença de todos, né? Que assumiram um compromisso com a gente vê os rostos aqui, agradece com muita emoção mesmo de ver a casa lotada, com muito entusiasmo. Se vocês estão vindo atrás da gente, pode ter certeza que o Banco da Amazônia vai atrás de cada um de vocês e vai trabalhar junto com vocês para que os sonhos de vocês sejam realizados. Pode ter certeza nisso, esse é o nosso propósito. Nossas linhas de crédito, todas
elas apoiam a mulher. A gente tem, sim, linhas trabalhadas diferenciadas. E, dona Isabel, me perdoe. Hoje, a gente tem, além dessas linhas de crédito que foram apresentadas, em alguns municípios já foram instalados os nossos escritórios de microfinanças, que tem a logo, firma logo, Amazônia Acredita, né? Tinha uma logo inicial antes, mas a gente já deixou de existir, passa a ser Amazônia Acredita. E tem alguns direcionamentos específicos para a mulher. O que é esse Amazônia Acredita? Não chegou em Óbidos. A gente precisa movimentar essa economia, absorver esse crédito, demonstrar realmente para a nossa instituição que a Praça de Óbidos é uma praça em potencial para chegar um escritório do Amazônia Acredita. E tem linhas diferenciadas para elas também. Tá? E aí, o que são os escritórios de Amazônia Acredita? São as linhas de crédito em grupo, tá? Onde aquelas empreendedoras e os empreendedores em geral, eles se autoavalizam, no mínimo 3. Tá? Eles ainda não precisam estar formalizados, como MEI, como micro e pequena empresa. Na realidade, o banco incentiva essas pessoas, né, para que eles peguem um crédito, saibam fazer gestão desse crédito de forma grupal, para justamente depois eles chegarem no limite, porque eles têm limite para poder utilizar o crédito. Aí eles veem que eles já realmente superaram e precisam de mais crédito, não tem jeito. Eles saem da condição de não regularizado, né, para se formalizar como MEI, como microempresa, e aí eles vão crescendo. A gente tem casos de sucesso de muitos empreendedores que antes estavam no programa, né, e cresceram. Mas hoje a gente tem, na atividade rural, a gente tem o Pronaf Mulher, que é para a agricultura familiar. E aí, todas essas linhas de crédito também são voltadas para nossas empreendedoras. A gente não está caracterizado ainda com elas, né? Mas são para elas também. A gente sabe que vocês são casos de sucesso, a senhora também é um caso de sucesso, né? Como empreendedora no município. E tantas outras aqui, né? A gente chega nos empreendimentos e realmente fica encantada, né? Com o empenho de cada empreendedora. Muitas empreendedoras mulheres realmente, desculpe os homens, realmente se dedicam, né, na estrutura dos seus estabelecimentos. Mais alguma pergunta? Só para esclarecimento, uma pessoa que constitui uma empresa, ela está novinha ali. E quanto tempo ela precisa ter de atividade para poder ela chegar lá e conseguir algum tipo de crédito? Só para efeito de esclarecimento, que eu tenho certeza que tem gente que está novato aí, ou de repente diz assim, pô, então eu preciso constituir minha empresa, mas isso eu constituí hoje, amanhã eu já posso começar, eu já posso ir lá, já posso apresentar minha documentação, tudo certinho. Como é que funciona, por favor? Excelente sua pergunta, excelente. Muito boa a sua pergunta. Uma empresa recém-constituída, ela pode sim já abrir um cadastro conosco sem problema nenhum. Lembra que eu falei na questão de previsão de faturamento? Né, o nosso contador elabora uma previsão de faturamento de 12 meses e ela vai, ela faz análise cadastral como qualquer outra, vai fazer essa formalização, faz análise cadastral. Só que o que acontece? Você passa a ter a formalização. Lembra que eu falei que o limite de crédito ele é pautado na experiência de mercado? Né? Essa empresa ela não estava reconhecida ainda no mercado, ela está iniciando. Mas a gente tem histórias de empresas que iniciam que já geram limite de crédito, sim. Entendeu? Que já dá para iniciar. Aquela conversa que eu tive referente à loja ali do seu Hamilton. Chega lá no início, tem um limite pequeno. Aí, com mais um período, renova de novo esse cadastro, porque esse cadastro é atualizado anualmente. Tá? E aí, o que acontece? É renovado esse cadastro e é gerado um novo limite, a partir já da experiência de crédito desse cliente. Nós temos empreendedores, inclusive MEI, né? Alfaia, que acabaram muitas das vezes de abrir a empresa, de formalizar e já acessaram crédito. A pergunta ela foi exatamente nesse sentido, porque eu tenho certeza que tem os nossos futuros empreendedores estão aqui também. Perfeito. Né? E eles estão aqui e querem... muitas dúvidas existem nesse momento. Para a gente que já está há algum tempo na caminhada, já existem dúvidas, então, para eles, e às vezes você fica ansioso por causa daquilo. Né? A gente que está iniciando algum processo desse, a gente tem pressa.
E às vezes a gente quer porque quer e normalmente, ou então, em grande parte das vezes, a gente esbarra nessa dificuldade, né? Chega lá e, pô, não tenho um histórico ainda, eu não tenho, né, eu ainda não tenho ali alguma coisa que possa me dar um lastro e tudo mais, mas enfim, eu tenho vontade, eu acredito no meu sonho, eu estou aqui organizadinho, bacana para empreender, né? E já que nós estamos falando de realização de sonho, já fica aqui então um recado meu para os nossos futuros empreendedores que estão aqui. O Banco da Amazônia está aí, gente, tá? Mas não esqueça de passar primeiro por aqui para a gente para conversar também, tá? Com certeza, eu já ia falar aqui com vocês sobre o envolvimento, né? A gente começou e a gente vai começar a se incomodar no bom sentido, né, seu Marinaldo e o time aqui da Associação Comercial. Porque, tipo assim, a gente está aqui realmente para se apresentar e fazer de tudo para poder atender vocês. Gente, claro, a gente não falou na questão cadastral. Quando a gente fala na questão cadastral, vocês sabem que para poder você acessar um crédito, você tem que estar limpo, né? A palavra sem limpo, sem restrição nenhuma. Eu acho que todos entendem isso, né? Que precisa. Ah, mas eu estou com uma restrição. Busca caminhos, tem como resolver, tem como negociar, entendeu? Para você ficar limpo e poder estar acessando o crédito para apoiar o seu empreendimento, tá? Eu acho que não se apegue naquela dívida. Às vezes tem solução. A gente fala até em nível do Banco da Amazônia mesmo. Às vezes as pessoas estão com débito no Banco da Amazônia e têm receio de ir, têm medo de ir, né? A Narcisa se apresentou como a nossa assistente de cobrança, mas é uma pessoa que realmente se relaciona com o cliente, como todos nós, da melhor forma possível. A gente sempre quer encontrar um caminho. Afinal de contas, vocês são nossos clientes. Na alegria e na tristeza, né? Aconteceu algum imprevisto, contem conosco, a gente está aqui para apoiar vocês, para auxiliar vocês, para resolver, encontrar um caminho de forma conjunta para resolver a situação, para vocês voltarem a acessar o crédito. A gente quer vocês de uma forma perene, sustentável dentro da agência, né? Então, é importante, eu já posso até adiantar, porque a gente está falando em linhas de crédito, a gente está falando que vocês precisam se formalizar, eu sei que fica aquela dúvida, mas de que forma eu me formalizo? Né? A gente tem instituições também que fazem esse trabalho, né? Eu acredito que tem escritório do empreendedor no município que pode prestar. A sala do empreendedor pode prestar essas informações para vocês, mas a Associação Comercial, posso anunciar? O evento de sexta-feira, dia 28, vai ter uma oficina, a gente já convoca aqui, né? Me dê licença aí, seu Marinaldo, Jeane, time aqui, seu Hamilton, time da administração aqui da Associação Comercial. Na sexta-feira, dia 28, a gente vai ter uma oficina com o Sebrae de 18 às 22. E vocês sabem que o Sebrae ele ajuda muito, né, nessa questão de orientação para formalizar a empresa, para melhor fazer gestão da empresa. Então, não perca essa oportunidade. Venham aqui, né, na sua oficina, aqui conosco também, que a gente vai estar presente, né, para vocês tirarem as suas dúvidas. A gente está aqui para isso. A gente começou um caminho, e esse caminho, com certeza, a gente quer que seja frutífero, né, que dê frutos. Tá? Então, venham pegar mais informações, a gente está aqui disposto, né? Esse time aqui está disposto a prestar informações para vocês e venham conosco para pegar as melhores, né, informações possíveis para vocês poderem caminhar em busca da realização do sonho de vocês, tá certo? Aproveitem, gente, eu sei que horas são aí. Temos tempo? Aproveitem para tirar as dúvidas. Boa noite a todos. Eu gostaria de enfatizar o que você falou pelo convite do Sebrae. Eu tive a graça de trabalhar 13 anos no Amazonas e dar a dica para que a gente não perca essa parceria maravilhosas que nós estamos tendo, que parece até um tripé, né? Associação, empresa que financia e a empresa que ensina a fazer gestão. Meu nome é Isalina Alves, eu estou recentemente numa missão confiada a mim por Deus, estou como vereadora nessa cidade, com muita alegria. Peço até àqueles que acreditam em Deus que orem, porque é uma missão desafiadora,
mas confesso que eu estou gostando muito de falar em nome daqueles que mais precisam. Então, quando a Nirley falou da oficina, que já é anunciada pelo nosso companheiro Marinaldo, o Sebrae ele funciona da seguinte maneira: ele vai enviar essa oficina para nós, Obidense, tranquilo. Agora imaginem que apareça aqui 15 pessoas. Essa oficina não será encaminhada somente... lá atrás, ele atende às 144 cidades. Nós somos 144 municípios. Então, se aqui nós colocarmos no auditório da Associação Comercial, que é uma instituição que nos representa muito bem como empreendedores, 15 pessoas, e vamos dizer que lá em Uruará, onde você estava, conheço muito bem, imagina que lá deu 70 pessoas. Qual é a próxima associação que vai ter, vamos dizer assim, credibilidade em solicitar uma outra necessidade nossa? Uruará. Porque eles também querem resultado. Assim como ela falou, nós ainda não temos, a Amazônia Acredita, não foi? E eu tinha visto agora em Belém, estive recentemente, lá eles já têm, né? Lógico, é outra realidade. Né? Então, ela falou assim, nós vamos trabalhar para que haja em Óbidos, vamos apresentar demandas. Parabéns pelo teu esforço, fiquei muito feliz, me arrepiou toda ali. E é isso, como o Sebrae, eles estão trabalhando conosco para que a gente possa mostrar resultado, para que nós possamos adquirir outros, vamos chamar assim, metas maiores, outras oportunidades. Como legisladora, dia 18 eu estive no Sebrae, e assim, eu tive a honra de trabalhar com Alfaia, como tu chamaste, achei interessante que eu chamaste com Alfaia. E a nossa bandeira ela foi o empreendedorismo, porque nós acreditamos que o empreendedorismo ele pode mudar um cenário de qualquer região. Principalmente quando a gente tem um suporte de alguém que acredita nos nossos sonhos. Então, fomos trabalhar, porque é um projeto recente agora, que vão fazer um piloto que é o Parlamento Empreendedor. Eu fico muito feliz de estar lá na casa, porque quando eu estive com o Chico no Executivo, foi o Prefeito Empreendedor, e nós ganhamos 2 prêmios a nível estadual, tivemos a graça de chegar em Brasília no Nacional, e lá no Sebrae já nos foi falado, né? Inclusive, eu já comecei a escrever uma minuta de lei, que é a Lei de Liberdade Econômica, que eu compreendi, se eu compreendi errado, me corrija, Giane. Quando a Giane faz o convite de 15 empresários para irem à mineração, o que eu entendi é que nós estamos abrindo as portas para vender para eles. Então, se a gente consegue, porque muitas vezes há uma falta de esperança no nosso povo, eu vou formalizar para quê? Que eu não tenho para quem vender. De repente, eu não tenho aqui, mas o mercado ele não restringe só em Óbidos. Né? Então, se tem essa oportunidade de ir para a mineração, isso se chama responsabilidade social que eles estão tendo, comprando das cidades próximas, então eu tenho para quem vender. Na lei da liberdade econômica, né, então se torna lei, obriga o governo a comprar das empresas locais. E para isso nós precisamos estar preparados. Porque se o governo ele compra de fora, o dinheiro que vem, que nós chamamos de dinheiro novo, né, o dinheiro que veio de fora como aposentadoria, como transferência de renda, então esse dinheiro vai embora. E aí nós, empresários, nós sentimos aquele cemitério. Eu falei na tribuna, pós-carnaval, parece que há uma paralisação no comércio. Estou mentindo? Vocês estão empresários? Sim ou não? Após o carnaval, parece que há uma paralisação nas nossas vendas, não é assim que acontece? Por quê? Há uma escoação de moeda. Então, quando nós tratamos no dia 18, no Sebrae em Belém, sobre a Lei de Liberdade Econômica, é para a proteção do empresário local e também para a preparação, para que a gente possa... E quando fala vender por governo, eu não estou falando só da prefeitura. A prefeitura é sim uma instância governamental, mas aí eu tenho Receita Federal, eu tenho Correio, eu tenho mineração, que aí já não é governo, é uma instituição privada. Então, se abre as portas. E também a questão da implantação da cultura empreendedora na grade curricular das nossas escolas. Eu não estou legislando em causa própria, porque eu tenho um filho que estuda aqui, não é isso. Mas eu acredito muito no futuro dessa cidade. E eu vejo que o empreendedorismo para as crianças... né, dona Ruth, desde da sua neta, do meu filho, com um comportamento, com uma visão, eu vejo um cenário daqui a 15 anos, 20 anos, completamente independente de prefeitura,
onde os nossos jovens podem ser treinados, acreditados na sua própria capacidade de sonhar. Óbidos é uma cidade de muita oportunidade, amados. Só o fato de a gente falar assim, ó, às vezes a gente fala assim, mas Óbidos é muito velho, tem 326 anos e não tem nada. Bingo, só que quando eu falo que tem 326 anos, se nós nos organizarmos, a nossa cidade ela tem uma vocação, um potencial de turismo para histórico. A gente vai para o Nordeste e gasta dinheiro para ouvir história do menino que conta história do cajueiro. E a gente aqui não ganha dinheiro contando história do quartel, da serra. Vocês percebem que é oportunidade? Então, há oportunidade, mas nós precisamos fazer o que hoje os grandes mentores dizem, que é a mudança de mentalidade. Então, obrigado, Baza, por estar aqui, a equipe maravilhosa. Né? Obrigado, Associação Comercial, fico muito feliz. E reintegro o que tu falaste. O fortalecimento da associação comercial, ela se torna como uma prefeitura dentro de um município. Muitas vezes a gente percebe que em alguns municípios, no Amazonas eu trabalhei nos 62, e aqui no Pará eu já trabalhei em 28 cidades. Então eu percebo que em muitos municípios a associação comercial ela é mais forte que a prefeitura para a decisão daquele local. Mas para isso, quem que faz a fortaleza? Os próprios empresários, independente do tamanho. Né? Se é MEI, se é micro, se é PP, se é empresa de grande porte, não importa. Todos nós somos importantes para o desenvolvimento local e sustentável. Muito obrigada. A gente agradece sua contribuição, vereadora Isalina, e a gente reforça, até colocar para ela, que ela colocou que Belém tinha, a Base Acredita, a gente não vai longe. Monte Alegre tem Base Acredita, Alenquer tem Base Acredita, e, com certeza, Óbidos terá a Base Acredita. A gente não tira dúvida disso. Todos estão empenhados aqui, todos os nossos parceiros, né? A gente reforça, nossos parceiros não é só a associação comercial, a gente quer agradecer cada contador aqui, né? Cada escritório de contabilidade que está aqui, que soma os esforços, que organiza, né? E a documentação de muitos empreendedores no município. Aqui são conhecidos, eu tenho certeza, aqui todos presentes. Então, organiza, prepara. Então, vocês veem que toda uma cadeia econômica é movimentada com crédito, vocês concordam? O cadastro, a gente fica instigando lá no Banco da Amazônia a documentação, mas toda uma cadeia econômica de serviço é movimentada, né? Geração de renda, geração de emprego, quando se formaliza um empreendimento que você vai poder contratar. Seja um, seja dois, e à medida que você vai crescendo, você vai contratando mais mão de obra, né? Então, gente, vamos encaminhar. Se não tiver mais pergunta, mais dúvidas, a gente reforça, a gente não vai conseguir excluir todas as dúvidas aqui. Mas a gente colocou o endereço, está aqui o endereço, todos conhecem, onde é que está a nossa agência do Banco da Amazônia. Ali a gente já vai sempre estar de portas abertas, toda a equipe aqui se apresentou ainda há pouco. Contem com cada um de nós, não só lá na agência. Não deu para ir na agência, não deu para... Pode acionar, pode ligar. Né? Muitos têm nossos contatos já. Então, a partir do momento que você faz a primeira visita, a gente faz... A partir do momento que a gente faz a questão de dar os meios, seja através de e-mail, através de contato da agência, justamente para vocês estarem contactando, para a gente ir até vocês. Tá? A gente está à disposição, reforça. Se, de repente, não tiver mais perguntas, a gente já vai encaminhando, né? E a gente já adianta que ali atrás a gente tem um coquetel, né? Para todos aqui presentes. Desde já a gente agradece muito, né? A cada um presente, a todos os nossos parceiros que estão presentes aqui. Tá? Muito obrigada. Eu não vou elencar nomes porque eu tenho receio de faltar com o nome de cada um, mas são pessoas realmente conhecidas no município, que realmente ajudam a movimentar essa cadeia econômica no município. Nosso muito obrigada a cada empreendedor, aquele que já é cliente, aquele que não é cliente. Contem conosco, contem com a nossa equipe do Banco da Amazônia. Tá? A gente tem os brindes ali também. Né? Espero que cada um possa ser agraciado também com os brindes que a gente trouxe. Tá? Estamos à disposição. Acredito que seja isso. Alguma mais contribuição? Do mais, a gente passa a palavra aqui. Seu Hamilton. Boa noite. Deixa eu só reforçar aqui
Você que chegou com seu sonho aqui para realizar hoje, você está no momento ímpar. Que você tem um tripé. Hoje é uma oportunidade de você realizá-lo. Associação Comercial promovendo o Sebrae ensinar você a empreender e o Banco da Amazônia financiar o seu sonho. Então, dizer para todos que nem sempre quem quer começar vai começar grande. Muitas vezes você vem com um sonho, 50 mil, que era um financiamento do Banco da Amazônia. Como ela falou, tem que primeiro criar um cadastro e você vai criando o seu lastro lá. Então, todos nós começamos pequenos. Ninguém começou grande. Então, não desista dos seus sonhos. Você está no momento certo aqui. Deus colocou vocês neste momento aqui para que você pense, você está num tripé. Então, o que eu acabei de falar, Associação Comercial, Sebrae e Banco da Amazônia. Tá? Gente, muitos já falaram de Deus, né? Aqui. Eu falo a vocês que logo cedo, nossa primeira reunião da manhã, foi pedir realmente que Deus pudesse promover junto com os parceiros aqui, todos vocês aqui, um evento realmente diferenciado. E para a honra e glória do Senhor, esse evento foi lindo. A gente está aqui com essa sala cheia. Graças a Deus, né? E a gente já começou pedindo para Ele e a gente termina agradecendo. Mas a gente vai agradecer mais ainda quando a gente vê realmente a gente poder fazer a diferença no município que a gente está. Contem com a equipe do Banco da Amazônia, eu reforço a vocês. Tá? Muito obrigada a todos por estarem aqui. A gente agradece. Bem, pessoal, essa foi a fala da Nirle, né, que é a gerente do Banco da Amazônia. Eu acho que muitas das dúvidas ficaram esclarecidas, mas nem todas. Você mesmo disse que muitas da maioria delas com certeza vão ficar para ser tiradas lá mesmo. Mas, enfim, gente, o que o Hamilton acabou de falar, eu reforço aqui. Se você tem um sonho, se você acredita nele, acredita no seu potencial, você já tem meio caminho andado para que as coisas deem certo. Né? O Banco da Amazônia está aí. Muito obrigado, Nirle. Em nome da nossa presidente Edilene, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a cada um de vocês que vieram aqui. Acreditem, como eu estou dizendo, no seu sonho, no seu potencial. A partir daí, a partir desse negócio, eu sempre digo o seguinte, vá sempre nesse caminho. Né? Você tem que planejar, organizar e executar. Então, planeje-se, né? Organize-se e vá ao Banco da Amazônia e vamos seguir. Né? Muito bem, pessoal. Muito boa noite. Muito obrigado a todos. Olha, tem um negócio do coquetel aqui, servido inclusive pelo Banco da Amazônia, deve estar muito bacana. Vamos embora. Tá? Fiquem à vontade. Não vão embora não, pode ficar ali conversando aí, tá?